Olá, gente! Uma boa e santa noite a todos vocês que estão entrando agora na live, né? Sejam muito bem-vindos e se unam a nós para uma noite que promete, uma live que promete nos ensinar muito e nos fazer amar cada vez mais a nossa boa Mãe do Céu. Me chamo Vitória Vasconcelos, apresentadora dessas lives, e hoje nós temos um convidado especialíssimo que irá realmente nos dar uma verdadeira aula de amor e devoção à nossa Mãezinha do Céu. Quero apresentar a vocês todos, que você já conhece, né? Quero só apresentar o Padre Francisco Amaral. Boa noite, Padre. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos vocês. Que alegria para mim e que honra a gente estar fazendo juntos essa live uma semana depois do pronunciamento oficial da Igreja sobre as aparições de Medjugorje, e uma honra também porque a Lumine é uma plataforma que tem feito tanto bem para o nosso país, junto com a minha Biblioteca Católica e todo esse movimento de renascimento católico do Brasil, né? Do qual a Lumine certamente faz parte. É uma honra para mim estar mais uma vez aqui fazendo uma coisa junto com vocês, viu? A alegria é toda nossa, viu, Padre? Padre, para nós adentrarmos nosso assunto, que todo mundo já deve, né, perceber que nosso assunto é a nossa mãezinha, as aparições e, sobretudo, Medjugorje, que passou recentemente por esta avaliação do Papa Francisco, né, como podemos dizer, esse esclarecimento. Enfim, eu queria fazer uma pergunta de fórum íntimo, saindo um pouco do roteiro, viu, Padre? Me Vamos lá, assim permita. que é bom. A Padre, queima-roupa. você é um padre assim, conhecido por ser um sacerdote muito zeloso, que ama Nosso Senhor e também ama profundamente nossa Mãezinha do Céu. Como é como surgiu esse elo com a Mãezinha do Céu na sua vida? Olha, o tema já vai direto ao encontro do que a gente vai conversar nessa noite, Ótimo. porque o início da minha conversão foi exatamente com as aparições de Medjugorje. Eu nasci numa família católica e, pelos meus pais, eu conheci as coisas da igreja, conheci as aparições de Nossa Senhora. Então, no ano de 1994, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tomei conhecimento das aparições de Medjugorje. E sabe, aquilo me chamou a atenção, porque eu sempre fui uma criança muito curiosa com coisas místicas, com coisas sobrenaturais. Até hoje, por exemplo, quando eu vou assistir um filme, eu gosto muito de filmes assim que mexem um pouco, né, com esse imaginário espiritual. Quando eu era adolescente, eu jogava muito RPG, aqueles jogos, né, que mexiam muito com essa questão do mundo espiritual. Aquilo me chamava muita atenção na minha adolescência. Então, quando eu comecei a ouvir falar que Nossa Senhora, supostamente, vamos falar sobre isso, estaria aparecendo para 6 jovens lá da Iugoslávia na época, depois se tornou a Bósnia, né? Aquilo me chamou a atenção. Imagina só, a mãe de Deus descendo do céu, aparecendo a adolescentes como eu. Eu tinha mais ou menos 12 anos na época. Aí eu comecei a ler muita coisa. Naquela época ainda não tinha internet. Então a gente lia muitos livros, né? Inclusive esse livro aqui, que se chama Medjugorje Urgente, não sei se vocês conhecem, de um autor gaúcho. Eu sou gaúcho também, sou padre de Cuiabá, mas nasci em Porto Alegre. É o Olivo Sesca, um dos maiores estudiosos que o Brasil já teve sobre o tema das aparições. Ele já é falecido. Esse livro aqui é um dos melhores livros que nós temos no Brasil sobre Medjugorje. Se chama Medjugorje Urgente, do Olivo Sesca. Então eu conheci livros como esse. E eu comecei a ler, a estudar, sabe? Muito movido pela curiosidade. E aí, aos poucos, uma busca em mim, que começou pela curiosidade, foi se transformando em amor. Porque eu sempre conto assim, quando falo da minha adolescência, né? Eu vivia numa certa solidão existencial por ser filho único. Os meus pais sempre me amaram muito, não tenho nada a reclamar nesse sentido. Mas eu me sentia um pouco sozinho, porque eu queria crianças brincando comigo e tal. Aí eu entrei na adolescência, mudei de escola, enfim, um pouco uma crise de solidão na adolescência. Quem que se tornou minha grande companheira? Nossa Senhora, que além de ser minha mãe,
efetivamente, agora de uma maneira muito mais consciente, né? Foi se tornando minha melhor amiga, minha grande companheira, e aquilo que eu comecei a buscar por curiosidade, aos poucos foi mudando meu coração. Eu deixei de ir na missa só por obrigação, comecei a amar a Santa Missa, porque Nossa Senhora me ensinou a isso. Eu, aos poucos, comecei a caminhar para fazer uma confissão verdadeira, porque até então eu era um adolescente que tinha vergonha de confessar os meus pecados, e fui aprendendo tudo isso com Nossa Senhora. Depois fui conhecendo outras aparições também, mas eu colocaria assim, Medjugorje foi a raiz da minha espiritualidade, que depois foi transbordando em direção ao sacerdócio. Se hoje eu sou padre, é também como fruto de Medjugorje. Padre, interessante. O senhor falando, me veio eu fui fazer também um resgate na minha memória. Eu acredito também que minhas primeiras reminiscências, minhas primeiras recordações de infância relacionadas a Nossa Senhora é com Medjugorje também. Porque, É eu estou mesmo? falando aí, esse livro, não, sim, agora que me veio à memória aqui tudo isso. Quando criança, na minha paróquia aqui em Fortaleza, esse livro, nossa, eu lembro demais. Só mostrou a capa, chega deu aquele flashback. Quando criança, eu fazia parte aqui da paróquia de um grupo de crianças chamado Servos da Rainha. E era justamente a imagem de Nossa Senhora de Medjugorje. Já cresci nesse âmbito. Depois, eu assistia, você vai lembrar, o Frei Jorge da Paz. Você lembra do Frei Jorge da Paz? Que era um padre, um frade franciscano, que tinha um programa na Sim, ele tinha TV. um programa na Rede Vida, sábados à tarde, né? E sempre ele lia as mensagens de Medjugorje. Você lembra disso? Sim, eu lembro Aí dele. eu já lembro disso. Aí pronto, me veio dessa segunda memória, que eu assistia muito o programa dele. Faleceu ano E até passado ele. faleceu ano passado, exatamente. E grande Isso. propagador, divulgador de Nossa Senhora de Medjugorje. E depois, eu fui missionária numa comunidade que se originou em Medjugorje. Então, assim, agora que eu fui fazendo todo um entrelaçamento dos caminhos, também a minha experiência primeiro com Nossa Senhora foi através das aparições de Medjugorje. E eu queria falar Qual com o senhor, comunidade você foi? era uma comunidade chamada Regina Pacis, Rainha da Paz, que foi criada em Verona, depois tinham 3 casas no Brasil, mas foi inspirada em Medjugorje. Também tem uma outra comunidade que eu sou muito próxima também, aqui em Fortaleza, chamada Oásis da Paz, que também nascida de Medjugorje. Enfim, o caminho é bem próximo. Mas, padre, agora que o senhor falou dessa experiência do senhor com Nossa Senhora e dessas aparições que chamou a atenção do senhor já menino, aí eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Por quê? E, e por que razão? Por que Nossa Senhora aparece em determinados lugares, para determinados tipos de pessoas, com uma mensagem sempre muito próxima? Por que razão? Vamos falar um pouco do lugar na igreja que tem as aparições, porque aí a gente já começa a entender também todo esse contexto geral das aparições marianas que acontecem de forma numerosa na história da igreja, né? Até a gente chegar na questão das aparições de Medjugorje. E eu quero também, com essa live, só abrindo um parêntese aqui, que a gente possa esclarecer muitas coisas, porque surgiram muitas dúvidas desses últimos dias, né? A gente mexe com o YouTube, com o Instagram, com o grupo de WhatsApp. Tem muita gente que não entendeu ainda o que foi esse pronunciamento sobre Medjugorje. Se a igreja aprovou Medjugorje, se a igreja condenou Medjugorje, se nós somos obrigados a crer ou não em Medjugorje. Vamos falar também sobre isso. Mas primeiro vamos entender o lugar das aparições marianas na história da igreja. Veja só, o Catecismo da Igreja Católica nos fala que a revelação oficial pública de Deus ao homem já aconteceu. E aconteceu em quem? Na pessoa de Jesus. Jesus é a plenitude da revelação de Deus a nós. E essa revelação já está completa. A partir do momento da morte do último apóstolo, o que acontece? A revelação já está completa, porque os apóstolos foram aqueles que conviveram com Jesus e que transmitiram aquilo que Jesus nos ensinou e que é guardado pela igreja. Essa revelação já está completa, não precisamos de novas revelações, não precisamos atualizar essa revelação, ela já é completa. Ok. Agora, essa revelação,
que se dá em Jesus, que já é completa, ela pode ser aprofundada e pode ser aplicada de uma forma mais concreta ao longo da história da igreja. E é nesse contexto que se enquadram as chamadas revelações particulares, que são pessoas que Deus pode escolher, seja pela via mística, ou seja pela via carismática, e Deus pode, de maneira particular, ou seja, através de uma experiência subjetiva, trazer aquela pessoa e movê-la através, seja de inspirações, seja de locuções, seja de aparições, seja de visões interiores, não sei, existem muitas formas. Uma delas são as aparições, para que Deus, através daquela pessoa, e aí podemos lembrar de muitas dessas pessoas na história da igreja, né? Santa Maria Margarida de Alacoque, que recebeu a graça da revelação do Sagrado Coração de Jesus, Santa Faustina Kowalska, que recebeu, né, a revelação de Jesus misericordioso, os pastorinhos de Fátima, os videntes de La Salette, o índio São Juan Diego, que teve a aparição de Nossa Senhora do México, em Guadalupe, são pessoas que Deus escolhe para mostrar algo à igreja da sua época, de forma que possa viver muito melhor aquela revelação que é o Evangelho, que já está completa, mas que tem que ser bem vivida. Muita gente não entende por que Nossa Senhora aparece tanto, né? Nós estamos numa época assim, claro, nem todas as aparições são necessariamente autênticas, né? Temos que ter discernimento. Tem gente que inventa coisa, tem gente que fantasia demais. Mas veja só, nas aparições autênticas, por que Nossa Senhora aparece? Tem gente que pergunta, para que tanta aparição? Ela mesma responde, porque vocês não vivem o Evangelho, meus filhos. Se nós vivêssemos o Evangelho, nós não precisaríamos de aparições. Como a gente está vivendo de qualquer jeito, como a igreja está em crise, como o mundo está em crise, o que a Mãe de Deus faz? Ela vem cuidar dos seus filhos. Por isso que ela aparece. E é nesse contexto que nós podemos falar das aparições marianas. E agora, importante, como elas são revelações particulares, elas não estão à mesma altura que o Evangelho. Ok? Então, ninguém é obrigado a crer em revelações particulares para ser católico. Tá? Se alguém aqui não acredita em Medjugorje, não acredita em alguma outra que eu falei, não tem problema. Você pode continuar católico do mesmo jeito. No que o católico tem que acreditar? Na Sagrada Escritura, na tradição da igreja e no magistério da igreja. Se você não crê em um desses três pilares, você pode ser protestante, você pode ser qualquer coisa, mas você não é católico. O católico crê na Escritura, o católico crê na tradição e o católico crê no magistério. Agora, em relação às revelações particulares, nós somos livres para crer ou não crer. A igreja nos dá essa liberdade. E, claro, existem critérios para a gente fazer o discernimento. A igreja usa desses critérios quando se pronuncia, como quando se pronunciou recentemente, na semana passada, sobre o Medjugorje. Nós vamos falar desses critérios também hoje, do discernimento das aparições, mas o contexto teológico é esse. É a mãe que vem do céu para ensinar os seus filhos a viver o evangelho, que já está revelado, mas que muitas vezes é mal vivido no meio de nós. Olha, eu tinha dito que ia ser uma aula, mas de fato está sendo assim uma dissertação maravilhosa e didática para os que estão nos acompanhando sobre o cerne de tudo isso. A revelação já está completa, mas a nossa boa Mãe do Céu, por pura misericórdia, desce do céu para nos puxar a orelha e dizer: meus filhos, tomem jeito, né? Meus filhos, tomem jeito, se convertam, se convertam. Padre, aproveitando a deixa que o senhor já deu, esclareça também aos nossos espectadores, a mim também, quais são os critérios de discernimento, de validação para dizer que uma aparição é reconhecida ou não. Algumas aparições marianas já foram reconhecidas, né? Lourdes, Fátima, mas para
para a igreja chegar a esse resultado? Quais são as etapas, os trâmites para a validação de uma aparição? Ok. Veja, embora nós não estejamos obrigados a crer nas aparições, cabe à igreja fazer esse discernimento para nos indicar aonde que há, né, frutos espirituais, sinais de possível sobrenaturalidade, assim por diante. Quais são os critérios que a igreja utiliza? São basicamente 3 critérios. Isso está tanto no documento mais antigo, com as diretrizes para o discernimento das aparições, que é da época do Papa Paulo VI, né? Como também nesse novo documento, que saiu em maio desse ano, atualizando as diretrizes da igreja. Tem algumas coisas que mudaram, eu vou esclarecer isso para vocês, tá? Mas os critérios de discernimento, basicamente, são os mesmos. E os mais importantes são 3 critérios. É o conteúdo daquilo que é revelado, ok? A pessoa agraciada com dom místico ou com dom carismático, você pode chamar de vidente, de confidente, como você quiser. E os frutos espirituais, que é um dos mais importantes. Então, vamos lá. Conteúdo. Nossa Senhora jamais vai falar algo que vá contra a Bíblia, tá? Nossa Senhora jamais vai falar algo que vá contra a tradição da igreja. Nossa Senhora jamais vai falar algo que vá contra o verdadeiro magistério da igreja. Então, por exemplo, pegar aqui um exemplo para a gente entender que algumas coisas já podem ser de cara descartada como falsa revelação. Tem uma americana, não sei se está viva ainda, que ela dizia receber mensagens, né, de Nossa Senhora. Nessas mensagens, Nossa Senhora estaria dizendo para ela que existe reencarnação, que ela teve outros filhos biológicos e tal. Bom, vamos confrontar isso com a fé católica. Não é nisso que um católico crê. Um católico sabe que o homem nasce e morre apenas uma vez, e depois vem o julgamento. Um católico crê na ressurreição, não em reencarnação. Um católico sabe que a Virgem Maria ela é sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Então, essa suposta revelação que citei já pode ser descartada. Não vem de Nossa Senhora. Tá? Então, o critério mais importante é o conteúdo. Porém, temos que ser muito atento aqui numa coisa, e isso o próprio documento da semana passada, que se pronunciou sobre Medjugorje, fala sobre isso. Nós precisamos olhar o conjunto das coisas, e não tanto os pequenos detalhes. Por quê? Porque mesmo as pessoas que realmente têm dons místicos ou dons carismáticos, aquilo que elas recebem passa também pela subjetividade delas. Ou seja, existe um processo, digamos, de captação da revelação, que a gente não sabe de que forma que acontece concretamente, o que entra pelos sentidos e o que é iluminado de dentro para fora por Deus, de que forma a pessoa vai decodificar aquilo que recebeu, vai escrever, vai transmitir. Então, alguma coisa pode entrar um certo percentual da subjetividade da pessoa, entende? Mesmo nos casos verdadeiros. Isso os manuais de teologia têm muito claro, ok? Então, a gente precisa olhar o conjunto da coisa, e não tanto os detalhes, para fazer o discernimento do conteúdo, certo? Depois, o segundo critério de discernimento é a pessoa agraciada. O que se espera, por exemplo, de alguém que vê Nossa Senhora? Tá? Olha, não sei quanto a nós, mas eu acho que se eu visse Nossa Senhora, se você visse Nossa Senhora, Vitória, acho que a gente ia melhorar um pouquinho, né? Uma pessoa que tem uma experiência verdadeira, mística, carismática, de revelação, de aparição, ela tende a se tornar uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa mais madura, uma pessoa que não seja tão quarta camada, como se fala hoje, né? Então, esse é o segundo critério, é a pessoa. Mas também aí, gente, a gente tem que olhar o conjunto da coisa, não os aspectos particulares, porque não é por ter uma aparição que você se torna uma santa canonizada de sétima morada, entendeu? A pessoa ainda é ser humano, a
pessoa ainda, né, está sujeita a alguma limitação que ela tenha. Então é importante analisar isso no segundo critério. Então vocês vejam, gente, são critérios, mas por que não é um estudo tão fácil? Porque não são critérios absolutos. Pode haver ali alguns aspectos que confundem um pouco, se a pessoa não tem uma visão integral da coisa, né? E aí vem o terceiro aspecto, que são os frutos espirituais. Olha, já dizer de antemão aqui, e já falei, nós não somos obrigados a acreditar em Medjugorje. Mas por que eu acredito em Medjugorje? Muito pelos frutos espirituais. Tanto na minha vida, eu disse para vocês, o início da minha caminhada, o meu sacerdócio, tudo veio do meu encontro pessoal com Nossa Senhora, lendo sobre as aparições de Medjugorje inicialmente. É o fruto espiritual na minha vida, mas a gente também pode ver os frutos espirituais no santuário em si. Veja, sabe qual que é o lugar no mundo, Vitória, que as pessoas mais se confessam no mundo todo? É Medjugorje. O padre Gabriele Amorth, que era exorcista, dizia assim, Medjugorje é o confessionário do mundo, né? O padre von Balthasar, grande teólogo, ele dizia assim, gente, será que Medjugorje é obra do diabo? Ironicamente, só se o diabo se converteu. Porque a gente nunca viu o diabo fazer pessoa confessar, rezar rosário, fazer jejum, se aproximar de Deus, entendeu? Então, os frutos espirituais que a gente vê nos lugares de aparições é o terceiro critério, um dos mais importantes. Também aí, vale o que eu falei antes, olhar o conjunto das coisas, não o aspecto particular. Porque, às vezes, o próprio demônio, ele pode semear confusão em volta dos lugares de aparição para tentar desacreditar aquela aparição. Então, às vezes, certas confusões ou conflitos pode não estar diretamente ligada à aparição em si, mas até alguma ação demoníaca ao redor da aparição para tentar desacreditá-la, né? Então, nesse terceiro critério, também precisamos ser muito cuidadosos. Esses são basicamente os critérios que a igreja utiliza quando se pronuncia sobre uma aparição. Padre Francisco, o senhor falava desses critérios e como chegou em Medjugorje e todo, porque o Medjugorje, até onde o seu pronunciamento aconteceu também muito em base desse terceiro critério, né? Dos frutos abundantes acerca de Medjugorje, as confissões, Eu conheço, por exemplo, um irmão que é religioso, que ele teve uma experiência de fé ateu em Medjugorje. Né? Ele disse que foi uma coisa assim, fora do comum. Mas eu gostaria de saber, diante de nós falarmos desse famoso pronunciamento, né, do Papa Francisco, já atualizado dentro dessas novas normas de discernimento, eu queria que você contasse um pouco da história de Medjugorje. Como surgiu, né, como é a estrutura dessas aparições, aonde elas acontecem, até chegarmos, então, nesse pronunciamento. Pode ser? Isso. Então, o relato das aparições de Medjugorje começa em 1981, um ano antes de eu nascer. Então, eram 6 adolescentes, Yakov, Ivan, Ivanka, Maria, Miriana e Vitska. O Yakov tinha, na época, 10 anos, a Ivanka, 15 anos, os outros 4, o Ivan, a Maria, a Miriana e a Vitska, tinham 16 anos. Então, eles eram adolescentes, né? Eles estavam passeando pelas montanhas, ali naquele vilarejo, na época era Iugoslávia, hoje se chama Bósnia, né? Então, quando eles estavam ali, eles tiveram a primeira aparição, que foi em junho de 1981. Nossa Senhora, quando apareceu a eles, ela se apresentou como Rainha da Paz. Você sabe que em cada aparição mariana tem um título específico, né? Então, por exemplo, em Fátima ela disse, eu sou a Senhora do Rosário. Né? Em Lourdes, ela disse, eu sou a Imaculada Conceição, confirmando o dogma da Imaculada, que tinha sido proclamado naquela época. Qual que é o título que ela se apresentou em Medjugorje? A Rainha da Paz. E ela explicou a razão desse título, né? Claro, nós sabemos pela razão teológica que Jesus é o Rei da Paz. Isso é Bíblia. Todo rei, né, tem uma rainha. Quem que é rainha para Israel?
É a mulher do rei? Não, é a mãe do rei. Porque havia muitas mulheres no palácio de Salomão querendo ser rainha, né? Então existe uma lei em Israel que é a lei da Gebirá. A rainha é a mãe do rei. Assim as mulheres não brigavam. Isso é bíblico. Jesus é o rei do novo Israel, ele é o rei da igreja. Isso é parte teológica do título, Rainha da Paz. Se Jesus é o rei da paz, a mãe do rei da paz é a rainha da paz. Mas isso existe uma razão prática, que Nossa Senhora se apresentou como rainha da paz. Isso é marcado na história das aparições de Medjugorje. Ela disse assim: eu quis me apresentar como rainha da paz, porque o mundo, no meio de tantas tensões, caminha para uma catástrofe e precisa ter paz se deseja ser salvo. Gente, olha a força profética disso. Isso foi 1981. A gente vê hoje como é que está a situação mundial, né? Muita gente pensou ali que caindo o muro de Berlim, passando a Guerra Fria, as coisas iam estar tudo bem. Depois veio a ameaça do terrorismo, as Torres Gêmeas em 2001, que mudou a mentalidade do Ocidente, né? E hoje nós temos, por exemplo, pelo menos 2 focos de guerra no mundo, na Ucrânia e na faixa de Gaza, que podem se tornar guerras mundiais, porque o mundo está se dividindo em 2 blocos geopolíticos. Olha o que Nossa Senhora falou em 1981. Eu sou a rainha da paz. O mundo caminha para uma catástrofe e precisa ter paz se quer ser salvo. Então, o título Rainha da Paz, ele é muito profético nesse sentido. E as aparições de Nossa Senhora ali, elas foram muito dirigidas nas suas mensagens à paróquia de Medjugorje. Nossa Senhora, ela disse que ela queria criar uma paróquia como um exemplo de uma paróquia voltada à evangelização no amor. Imagina, gente, se todas as paróquias do mundo seguissem esse exemplo. Quantas Medjugorjes a gente teria no mundo? E nem precisaria de aparições, né? Então, Nossa Senhora foi formando ali uma paróquia que foi se tornando um santuário, um lugar de peregrinações, né? E que agora recebeu esse último pronunciamento da igreja. Nós já vamos falar sobre isso, mas eu queria primeiro assim apresentar para vocês aquilo que é o centro da mensagem de Medjugorje. É o clamor à paz, é o clamor à conversão, ou seja, mudança de vida. E como viver essa paz? Como viver essa conversão? Nossa Senhora fala que a paz, ela não está falando só da ausência de guerra. Está falando primeiro da paz dentro de nós. Então, a paz nos nossos relacionamentos, a paz nas nossas famílias, quantas famílias que estão em guerra, a paz na igreja, a igreja está em guerra, a igreja está dividida. E à medida que nós temos essa paz, a gente pode transmitir. É isso que ela nos ensina. E ela fala, esse é um ponto muito importante da mensagem de Medjugorje, que são as 5 pedrinhas. Já ouviu falar disso? Cresci no grupo dos Céus da Rainha, eram 5 pedrinhas, a gente usava Então, na ideia das crianças. Pode dizer. Ela fala que, do mesmo jeito que o pequeno Davi, né, derrotou o gigante Golias, como? Com uma pedrinha. Ela vai ensinar as 5 pedrinhas para nós vencermos o mal. Aí ela vai ensinando a Eucaristia, a confissão, o rosário, o jejum e a palavra. Hoje em dia nós estamos numa época meio coach, que todo mundo quer propósito, né? Então vamos falar de propósito. Eucaristia, pelo menos a missa dominical. Se você puder ir mais missas durante a semana, ótimo, né? Confissão. Nossa Senhora ensina que se forem pecados veniais, uma vez por mês está de bom tamanho, tá? Tem gente que gosta de ficar toda semana no confessionário. Eu acho que se forem pecados veniais não tem tanta necessidade, porque além de atrapalhar na fila as pessoas que realmente precisam, a pessoa começa a criar escrúpulos, né? Então, pecados veniais, uma vez por mês está de bom tamanho. Se cometer um pecado mortal, confessa o mais rápido possível, é claro, né? Não vai ficar esperando passar o mês para voltar ao estado de graça. Oração do rosário, se puder rezar o rosário inteiro todos os dias, ou se não, pelo menos 1/3 para começar. O jejum,
O jejum que Nossa Senhora pede é pão e água na quarta e sexta-feira. Eu sei que é um passo muito grande para começar, então eu sempre oriento, olha, gente, comecem a fazer alguma coisa na sexta-feira. Meus dirigidos espirituais eu começo assim, começa a fazer algum tipo de penitência ou de jejum na sexta-feira. Depois a gente vai colocando mais coisas. E a leitura da palavra, né? As mensagens de Medjugorje são profundamente bíblicas. E o documento do Vaticano, que saiu na semana passada, mostra isso, né? A ligação entre as mensagens de Medjugorje e a Bíblia. É algo assim muito encaixado, sabe? Nossa Senhora fala que não é só para a gente deixar a Bíblia aberta na sala, pegando poeira, mas é para a gente mergulhar na palavra. Não só a leitura, mas a oração, né? Mergulhar na palavra é o encontro com Jesus. Então, essas 5 pedrinhas resumem a espiritualidade de Medjugorje. E Nossa Senhora fala muito dos sacramentais também, né? Ela diz que o tempo que nós vivemos é um tempo que foi dado ao demônio para provar a igreja e provar o mundo. Ah, padre, mas por que Deus permite isso ao demônio? Para que a gente cresça nas virtudes. Um tempo de grande combate, né? Sei que muita gente que está nos assistindo está fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo, acordando cedo, rezando com Frei Gilson, com o Instituto Hesed. São momentos de grande combate espiritual, né? Por que Deus permite o combate espiritual? Para que a gente cresça na virtude. Um guerreiro, um herói, para ele crescer, né? As habilidades, a musculatura, ele tem que treinar duro. O momento de combate é o momento de crescimento. Então, Deus está purificando a igreja para que a gente entre naquilo que Nossa Senhora falou em Fátima. Um novo tempo de paz que virá, o triunfo do coração imaculado de Maria. Mas primeiro a gente precisa combater e crescer. Então, Nossa Senhora fala que nesse tempo de luta espiritual, em que o demônio está provando a igreja, a gente precisa crer profundamente nos sacramentais. Água benta, sal bento exorcizado. Ela fala sobre isso nas mensagens. A gente não tem noção do poder que isso tem. O sal, quando a gente mistura na água e joga na casa, o que acontece? A água evapora, mas um pouquinho de sal vai ficar. A gente não tem noção do poder que isso tem contra a ação do demônio, os sacramentais. A senhora fala sobre isso. Então, aqui eu estou resumindo um pouco, gente, o que é a espiritualidade de Medjugorje, os pedidos da Virgem Maria, claro, tem muitas outras coisas, mas para a gente entender como que começou essa história, as aparições foram acontecendo diariamente, a partir de então. Padre, 43 anos com as aparições diárias? Sim, 43 anos com as aparições diárias. Volto a dizer, você não é obrigado a acreditar, a gente vai falar sobre isso porque o pronunciamento do Vaticano ele é bem amplo, nos dá muita liberdade ao tomar a nossa posição pessoal, né? Mas são um relato de 43 anos de aparições diárias e à medida que cada um dos 6 videntes recebe o 10º segredo, ele deixa de ter as aparições diárias e aí tem aparição 2 vezes por ano, no dia do aniversário dele e no dia do aniversário das aparições, que é 25 de junho. Os 10 segredos são 10 acontecimentos futuros que Nossa Senhora confiou a eles. Comparando os 3 segredos de Fátima, lembra? Em Fátima tem a visão do inferno como primeiro segredo, segundo segredo, o pedido da consagração da Rússia e a profecia da Segunda Guerra Mundial, das auroras boreais, do triunfo do coração imaculado de Maria, e um terceiro segredo que foi parcialmente revelado pelo Vaticano, que é aquela visão, né, do Papa sendo atingido, a Igreja sendo atingida, e que diz respeito, sobretudo, à parte espiritual, né, uma grande apostasia, uma grande perda da fé dentro da Igreja. Esses são os 3 segredos de Fátima. Medjugorje tem 10 segredos que a gente ainda não conhece, mas que dizem respeito ao nosso futuro próximo, segundo aquilo que os videntes transmitiram, né? Então, quando o vidente recebe o 10º segredo, cessa para ele as aparições diárias e continua tendo aparição 2 vezes no ano. Eu não tenho certeza agora se foram 2 ou foram 3 videntes que já receberam os 10 segredos, tá? Mas a dinâmica é essa. No dia 25 de cada mês, tem uma mensagem mundial que a vidente Marídia, que se escreve, né, com J,
ela recebe e transmite para o mundo, no dia 25 de cada mês. Hoje é dia 25, né? Provavelmente de Olha hoje que para amanhã providencial. a gente vai receber, aqui no Brasil, né? O pessoal posta as páginas de Medjugorje. Talvez agora a modalidade seja diferente, porque como a igreja agora está mais junto de Medjugorje, né? Pode ser que demore um pouquinho mais para ser divulgado, porque eu não sei se agora, de repente, vai passar primeiro para o bispo, alguma coisa assim, mas eu acredito que nos próximos dias aí a gente vai estar recebendo já a mensagem desse mês. Esse é o resumo da história de Medjugorje, até chegarmos no ano de 2024. E chegamos, então, no ano de 2024. O senhor tinha mencionado antes que em maio o Papa fez algumas alterações quanto às normas de discernimento para a validação de uma aparição mariana. E Medjugorje, então, recebeu seu pronunciamento na semana passada. Inclusive, além de hoje ser dia 25, um documentário que nós iremos falar mais para frente, que é o Último Chamado de Maria, né, que está já disponível na plataforma da Lumini, gente. Um documentário sobre as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, muito profundo. O Último Chamado de Maria, como diz o título, tá aqui, ó, QR Code aparecendo na nossa tela. E tá falando do Último Dia de Maria. Sim, porque ela ia ser lançada ela foi lançada um dia depois do anúncio da igreja. Então, tudo isso se percebe uma Mas vocês providência já divina. sabiam? Como que foi isso aí? Foi a divina providência. Ó, a estreia, eu até escrevi aqui, ó. Cadê? Porque ninguém sabia que a Foi aprovação marcada que foi para. dada. Depois eu explico direitinho o que é A que significa notícia essa saiu no aprovação, dia antes né? da Mas estreia. ninguém sabia que ia ser agora esse pronunciamento. Como é que vocês já, no mesmo dia, vocês lançam o documentário, Pois gente? é. É que o pessoal chegar na Nossa Senhora, né? Ela conta segredos. Ô, padre, mas antes de, né, falando, já fazendo esse convite a todo mundo assistir o documentário que foi lançado bem próximo ali das datas desse grande anúncio da igreja, após 43 anos de aparições, né, padre? 43 anos. Isso. E aproveitando até uma deixa, eu vou trazer uma dúvida minha, pessoal. Padre, eu sempre ouvi falar, não sei se isso ainda está presente nessa atualização das normas, mas eu sempre ouvi falar que uma aparição só era, então, analisada e dada a validação após o encerramento das aparições marianas. Pelo visto, né, a aparição de Medjugorje ainda continua, mas já saiu um pronunciamento. Eu queria que o senhor desse uma cintuada para a gente sobre isso e nos contasse também o que é, então, este famoso pronunciamento da igreja acerca das aparições de Nossa Senhora de Medjugorje. O que foi esse pronunciamento? Foi uma aprovação? Foi uma condenação? Foi um ficar em cima do muro? O pessoal na internet está um pouco confuso, mas a gente vai explicar aqui, tá? E realmente, tem muito sentido essa questão que você coloca, Vitória, porque é o primeiro caso na história da igreja que o Vaticano se pronuncia com o fenômeno ainda em andamento. Porque as aparições ainda não terminaram, né? Mas foi muita gente durante esses 43 anos, de certa forma, esperando e até cobrando uma posição da igreja, porque o fenômeno se tornou uma coisa de louco no mundo todo, né? Eu acredito que, assim, uma coisa interessante que o próprio documento do Vaticano coloca, enquanto em Lourdes e Fátima as pessoas vão pedir cura, em Medjugorje as pessoas vão pedir renovação de fé. Então é uma intensidade, parece que está voltando. Oi, tá me ouvindo bem? Voltou, tá tudo certo. Acho que deu um probleminha na internet aqui. Até que parte que pegou? O senhor falou assim que enquanto Fátima e Lourdes as pessoas procuram por cura, Gente, em vocês Medjugorje, estão me ouvindo no chat? Aí eu continuo falando. o senhor está conseguindo me ouvir? Isso. Enquanto em Fátima, sim, vamos continuar. O próprio documento diz: enquanto em Fátima e Lourdes as pessoas vão pedir cura, em Medjugorje as pessoas vão pedir aprofundamento na fé. E isso dá uma identidade a Medjugorje, de uma intensidade, uma busca espiritual que nem os outros santuários marianos têm. Então a coisa tomou
proporção tão grande no mundo e que o Vaticano precisava dar uma posição sobre isso, tá? Só que para a gente entender o que foi a posição do Vaticano, se foi uma aprovação, uma condenação, ficar em cima do muro, nós precisamos entender o que mudou nas normas da Igreja em relação à aprovação das aparições. O último documento que tinha sobre isso, o documento anterior, era da década de 70, da época do Papa Paulo VI. Como que era o procedimento da Igreja na época do Papa Paulo VI? Quem se pronunciava, a princípio, não era o Vaticano, era o bispo local, depois da aparição terminar. Normalmente era assim. Então, o bispo local que se pronunciava. Só que no Brasil, para vocês entenderem, de lugares de aparições que nós temos com uma boa acolhida do bispo, tem pelo menos 4 lugares, só aqui no Brasil, que foi em Simbres, em Pernambuco, acho que vocês conhecem, né? Tem até o filme Diário do Silêncio na Lumine, sobre Simbres. Campinas, Nossa Senhora das Lágrimas, o Dom Barreto, na época da aparição, deu uma autorização para a publicação das mensagens, depois teve um desdobramento, uma investigação, ele foi silenciado, e agora a Diocese de Campinas está estudando abrir o processo de beatificação da irmã Amália, que teve as aparições em Campinas, né? Então a coisa está caminhando bem na Diocese de Campinas. Depois em Itaúna, ano de 1955, Minas Gerais, Congonhal, 1987. Pelo menos esses 4 casos, poderemos citar outros ainda, que teve uma acolhida favorável do bispo da época. Itaperuna, no Rio de Janeiro, é outro caso. Então, esse era o procedimento padrão. O bispo local que se pronunciava, e o Vaticano só confirmava isso quando a coisa tomava uma proporção muito grande. Por exemplo, em Fátima, Lourdes, Guadalupe, assim por diante. E como que era o pronunciamento da Igreja? Era em 3 categorias. Isso antigamente. Tá? Primeira categoria. A sobrenaturalidade, ou seja, o Vaticano decretava que aquilo ali era um evento sobrenatural, embora ninguém fosse obrigado a crer, né? A Igreja dizia que ali tem todos os sinais para dizer com uma certeza moral que era sobrenatural. Era a primeira categoria. A segunda categoria era não consta sobrenaturalidade. O que quer dizer isso? Que a aparição está condenada? Não. Quer dizer que até aquele presente momento não há os indícios para ter certeza moral de uma sobrenaturalidade. E aí tinha a terceira categoria, é o consta não sobrenaturalidade. Que aí sim é aquilo que nós chamamos de a condenação de uma aparição. Então, eram esses 3 critérios. Consta sobrenaturalidade, não consta sobrenaturalidade, ou consta não sobrenaturalidade. Isso são as diretrizes antigas. Então, nesse ano, a partir de junho, o Vaticano lançou um novo documento atualizando as diretrizes. Gente, essa aqui agora é a parte mais importante da live, tá? Se vocês não entenderem essa parte que eu vou explicar agora, vocês vão continuar boiando no assunto. Porque mudou 2 coisas. Primeiro, agora não é mais o bispo local que se pronuncia. Agora quem se pronuncia é o Vaticano. Qual a razão disso? A razão disso se chama internet. Porque antes uma coisa que era uma proporção local, hoje em questão de horas, dias, pode ser proporção mundial, né? Então não é mais o bispo local, é o Vaticano, a partir de agora. O bispo local ele tem que formar uma comissão, fazer o estudo, tem as diretrizes como fazer isso, né? Depois encaminhar tudo isso ao Vaticano, e aí o Vaticano que dá a palavra final. Essa é a primeira mudança, não é mais o bispo, é o Vaticano. Só que tem uma outra mudança ainda mais significativa. O Vaticano não se pronuncia mais em termos de sobrenaturalidade. O Vaticano agora se pronuncia no aspecto pastoral da coisa. Certo? Enfatizando ainda mais que os fiéis são livres para crer ou não crer naquilo que diz respeito à sobrenaturalidade.
Mas dentro desse pronunciamento, em termos pastoral, tem 6 categorias que o Vaticano pode apresentar. Tá? Não são mais 3, agora são 6. Porque não é mais em relação à sobrenaturalidade, é em relação à questão pastoral. E cada um é livre para crer ou não. Aí a pessoa pergunta assim, padre, mas o Vaticano disse que Medjugorje é sobrenatural? Não disse nem vai dizer, gente. O Vaticano não diz mais que é sobrenatural. O Vaticano deixa livre. O Vaticano vai falar do aspecto pastoral da coisa. Aí, a partir da definição dessa categoria pastoral, se é livre para pessoalmente crer ou não. Tá? Então, o pessoal aí, já de antemão digo, que estava esperando um decreto, Medjugorje é sobrenatural, ou então que o Vaticano, na semana passada, decretou que Medjugorje é sobrenatural, né? Não teve isso, e deixa eu falar, também não vai ter, entendeu? Porque esse não é mais o procedimento do Vaticano a partir de junho desse ano. Porque teve gente que não gostou do pronunciamento do Vaticano, que se pronunciou muito positivamente no aspecto pastoral, colocou Medjugorje na categoria mais alta que existe. Eu já vou explicar para vocês as categorias. Só que teve gente que estava esperando que viesse uma declaração de sobrenaturalidade. E ainda está esperando que venha, dizendo, tá, mas o Vaticano ainda não decretou sobrenaturalidade. E nem vai decretar, gente. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Isso não existe mais. Entendeu? O Vaticano fala sobre a pastoralidade da coisa. E na questão sobrenatural, estamos falando aqui, né, de pessoas católicas que podem formar sua consciência, estudar, se é livre para crer ou não. O documento do Vaticano até abre uma brecha para casos especialíssimos o Papa declarar uma sobrenaturalidade. Mas assim, gente, seriam casos tão especialíssimos, ok? Que não existe nenhuma norma dizendo de como isso aconteceria. Seria uma coisa assim, super fora da curva, entendeu? É só para reservar o direito do Papa, que é o monarca da igreja, a declarar coisas se, por alguma razão futura, algum Papa quiser fazer. Mas esse não é mais o procedimento. Dentro do procedimento que poderia acontecer, embora o Vaticano não declarou que Medjugorje é sobrenatural, o fenômeno de Medjugorje foi colocado no mais alto grau que existe, dentro das 6 categorias. Tá? Eu queria partilhar com vocês quais que são essas categorias, para vocês entenderem em que grau Medjugorje foi colocado. Eu só queria saber, Vitória, como alguém que está ouvindo, se está ficando claro a explicação até aqui, se tem alguma dúvida nesse respeito. Eu acho que está claro, padre, está didático, está esclarecendo dúvidas de muita gente, minhas também, que eu estava, como o senhor disse antes, né? A internet estava assim, uma guerra, tipo assim, não é aprovado, não, foi reconhecido só o aspecto pastoral, então não é sobrenatural, né? Teve uma série de falas que você ficou um pouco confuso, então a sua fala nos traz um esclarecimento, uma elucidação, né, do caso. E agora você pode pode falar. ser uma coisa. O pronunciamento do Vaticano foi o máximo positivo que poderia ser. Não existe categoria mais elevada que essa pelas normas atuais. Repito, não falou que é sobrenatural e também não falou que não é. Os fiéis são livres, mas dentro do aspecto pastoral é a máxima categoria que existe. Tá? Então eu vou partilhar com vocês rapidamente. Essa questão da atualização do documento, padre, me recorda muito aquela passagem do Nosso Senhor, que a árvore se reconhece pelos frutos. É como se a igreja hoje ela fizesse essa análise. Esse fruto dá boa... né, essa árvore dá bons frutos. Não é isso, mais ou menos? Exatamente, são os frutos pastorais. Então são 6 categorias. A categoria mais alta, que é onde Medjugorje foi colocada, se chama Nihil obsta, em latim, quer dizer nada obsta, ou seja, não existe nada que impede as pessoas de crerem e divulgarem as aparições de Medjugorje, certo? Os frutos pastorais espirituais positivos, tudo isso, tá? Depois tem uma segunda categoria que se chama Praeoculis Abeatur, que significa tenha em mente. Essa segunda categoria são em locais em que existem sinais positivos,
mas ao mesmo tempo se percebe alguns elementos de confusão que têm que ser esclarecidos, tá? Seria a segunda categoria. Sinais positivos, mas alguns elementos de confusão que têm que ser esclarecidos. Terceira categoria se chama... Uma coisa, Paulo. Eu acho que não sei se foi Sim, aqui para mim ou se foi para o senhor que a internet deu uma bugada. O senhor pode voltar novamente a falar os pontos, que eles são importantes, pode ser? posso sim. Vamos lá. Primeira categoria, nihil obsta. Se chama nada obsta. Ou seja, não há nada que impede os fiéis de crerem naquele fenômeno. Medjugorje foi colocada nessa categoria, tá? Nada obsta. Depois tem uma segunda categoria, que se chama preoculis habeatur, que se chama tenha em mente, em português. Que são casos onde há sinais positivos no conjunto, mas algumas coisas, elementos de confusão que precisam ser esclarecidos também, tá? É segunda categoria. Depois tem uma terceira categoria que se chama curator, quer dizer, cuidado. É quando tem, assim, muitos elementos críticos junto com elementos positivos, mas a coisa já foi tão difundida que se alguém proibisse, ia gerar uma confusão muito grande nos fiéis. Tá? Então a igreja diz cuidado, a igreja não condena o fenômeno, mas coloca ali, né, o papel de um bispo ou de alguma pessoa responsável por isso para tentar pastoralmente colocar esse lugar que tem sinais positivos, mas muitos elementos de confusão para colocar nos eixos, tá bom? Depois a outra categoria, a quarta categoria, submandato, que se chama sob comando. É quando existem muitos elementos de confusão, também com elementos positivos, só que esses elementos de confusão não são ligados ao fenômeno em si, eles estão ao redor do fenômeno. E aí coloca ali indicações do bispo ou de outra pessoa para colocar a coisa nos eixos, tá? Sob comando, é a quarta categoria. Depois tem a quinta categoria que se chama probetur et obstuatro, quer dizer, seja obstruído. Não quer dizer necessariamente que seja uma aparição falsa, porém a coisa ali está tanta confusão, tanta desordem, que a igreja precisa dizer, não sigam isso. E depois a sexta e última categoria, que aí sim, seria uma declaração de não sobrenaturalidade por coisas evidentes no conjunto das coisas, tá? Então, não sobrenatural a igreja pode decretar nas normas atuais. O que a igreja não mais decreta é a questão da sobrenaturalidade, deixando os fiéis livres para isso. Então, Medjugorje foi colocado na categoria mais alta. O documento faz uma análise positiva de todo o conjunto das mensagens, coloca também, é o termo que o documento usa, algumas poucas mensagens que poderiam causar certa confusão, se forem lidas de forma isolada, né? Aí o documento faz alguns esclarecimentos sobre isso, mas coloca também a chave de leitura para que mesmo essas poucas mensagens de Medjugorje, que seriam um tanto confusas, se lidas de forma fundamentalista, coloca aí o critério do conjunto para interpretar bem essas mensagens. No que diz respeito ao cristocentrismo, saber que Jesus é o centro, que Nossa Senhora leva Jesus, e assim por diante. Né? Tem uma mensagem também, e um comentário do documento que fala sobre profecias catastróficas, né? Certas interpretações que vão levando muitas coisas para o lado do sensacionalismo. Na internet a gente vê muito isso. Agora, isso não quer dizer também que não haja profecia, porque o próprio documento que cita essa mensagem que eu vou ler agora para vocês de forma positiva, coloca essa mensagem aqui como, né, chave de leitura para a gente interpretar bem a questão profética, tá? Essa mensagem que eu vou ler para vocês agora, que o documento coloca, repito, como algo positivo, como um exemplo de como lidar com a parte profética. É uma mensagem do dia 15 de dezembro
de 1983. Diz assim: aqueles que fazem predições catastróficas são falsos profetas. Eles dizem, em tal ano, em tal dia, acontecerá uma catástrofe. Então aqui vamos entender, não está falando da profecia em si, está falando daqueles que ficam marcando data, né? Teve gente que marcou aí o fim dos tempos nos últimos anos, 5, 6 vezes, não aconteceu nenhuma. Então, a própria mensagem diverte para não ficar marcando datas. Ok? É Deus que sabe. Mas aí a mensagem coloca aqui, o documento coloca essa mensagem de forma positiva. Eu sempre disse que o castigo virá se o mundo não se converter. Por isso, convido todos à conversão. Tudo depende da vossa conversão. Então, não é tirar a profecia. A profecia está aqui. Nossa Senhora fala que se o mundo não se converter, vem o castigo. Mas a questão aqui é mais com o sensacionalismo, de ficar marcando data para coisas catastróficas, né? Que aí as pessoas acabam se perdendo um pouco da essência das coisas, que não é essa. Nossa Senhora vem exatamente para nos transmitir a paz e para nos mostrar o caminho para as coisas ruins, como as guerras, né, não acontecer. Se a gente viver a mensagem, vai estar tudo bem no mundo. Padre Francisco, o senhor foi esclarecedor demais em relação a esse ponto. Confesso que eu mesma tinha algumas dificuldades, como eu já falei antes, por conta da questão da internet, cada um falando uma coisa, e o senhor realmente traz documento, né, atesta, nos conduz a um novo esclarecimento acerca das atualizações da igreja quanto ao trâmite de validação de uma aparição. E não sei como agradecer tamanha, né, tamanha ajuda, tamanha luz que o senhor nos deu. E antes de nós começarmos aí para os finalmente, tá, padre? Eu queria fazer um convite a todo mundo, mais uma vez, depois dessa live, que nós já aprendemos tanto sobre Medjugorje. Se quiserem aprofundar, faço o convite, a convocação de assistir ao último chamado de Maria, o documento na nossa assisti quando foi exibido aqui em Fortaleza no cinema, e de fato é algo belíssimo que traz justamente esse ponto que o padre disse, os frutos de conversão, de santificação através de Medjugorje. Então eu queria pedir para nós assistirmos um trecho do documentário para ficar um petiscozinho para vocês ficarem com um sabor de quero mais e assistir depois na plataforma. Pode ser, padre? Vamos assistir só um trechinho? Vamos lá. Vamos. Medjugorje representa para o mundo e para a igreja uma escola de vida. Para mim, isso é o mais importante e o mais significativo. Porque esquecemos tudo o que Jesus nos ensinou. Não vivemos em profundidade o que está no catecismo da Igreja Católica. Então, Nossa Senhora vem do céu para nos ajudar a viver nossa fé cristã. A Virgem disse no início das aparições que muitos cristãos vivem como verdadeiros pagãos e que seus nomes só aparecem nos arquivos paroquiais. E que para começar a viver os fundamentos da vida cristã, é preciso começar a rezar. Gostei tanto desse corte, que foi tão pequeno que eu vou pedir mais outro. Um outro que é lindo, gente, que vocês assistissem falando conosco, para depois assistir completo na nossa plataforma Lumi, o último chamado de Maria. Vamos lá conferir? Cada um é livre para crer ou não no testemunho desses 6 meninos. Eu creio, eu estou convencido. E não tanto pelas palavras que dizem, mas pela graça de Deus que experimento neste lugar. Para mim, isso é o mais importante e o mais significativo. É claro que Nossa Senhora não espera que todo mundo vá a Medjugorje para começar uma vida nova ou experimentar a graça de Deus. Mas Medjugorje é uma oportunidade para que se possa se encontrar com Deus em uma peregrinação. Por isso Maria aparece, por isso ela disse: este é um lugar de oração e um lugar de encontros de corações. Que os peregrinos encontrem o Sagrado Coração de meu filho
e com meu imaculado coração, juntos possamos ser um só coração. Pois novamente reitero o convite, viu? Assista depois da live. Espero. Pode você chegar a assistir o documentário? Você tá com o microfone cortado. Depois de celebrar um monte de missa domingo. Então, Oi? por mais que o documentário seja muito bom, eu dei umas dormidinhas. Então, eu perdi alguns momentos. Eu estava muito cansado na hora que eu assisti. Mas olha, gente, é bom demais. E sabe o que mais me chamou a atenção ali, Vitória? Diga. Eu contei para vocês, né, que a minha vocação ela é fruto de Medjugorje. Quantas ordens religiosas e comunidades que foram aparecendo ali como frutos de Medjugorje, né? A própria o Instituto Hesed, a irmã Kelly, a Madre Jane, o Instituto Hesed, que faz esse bem imenso no Brasil hoje, está convertendo o Brasil, é fruto de Medjugorje, né? O padre Mateus Maria, de São Paulo, né? Que tem também uma comunidade religiosa, ele tem um dom de cura fortíssimo, é fruto de Medjugorje. Então, no mundo todo, o número de gente que tem vocação sacerdotal, religiosa, famílias renovadas, né? Ser família, matrimônio também é uma vocação, é algo assim explosivo. Os frutos de Medjugorje são grandes demais. Isso aí não dá para negar. Você pode até não acreditar em Medjugorje, mas negar os frutos vai ser difícil. E agora, após a validação da igreja acerca dos frutos, né, os frutos pastorais de Medjugorje, que é o maior confessionário a céu aberto do mundo, né? De fato, fica difícil. Sim. Fica difícil não abraçar essa verdade. Mas, padre, aproveitando ainda a deixa do documentário, eu queria pedir para que nós assistíssemos juntos um vídeo do nosso amigo Cartacho, que explica perfeitamente bem acerca do documentário, vai trazer um pouco da sua visão, das suas perspectivas e nos reforçar mais uma vez o convite para eu assistir o documentário, pode ser? Vamos conferir, lá. gente. Eu me chamo Matheus Cartacho, sou curador da Lumine e estou vindo aqui lembrar vocês que nessa semana o filme O Último Chamado de Maria chegou na nossa plataforma. Trata-se de um documentário conduzido pelo padre Francisco Verar, que é professor de Mariologia, especialista no fenômeno Medjugorje, que é o tema principal do filme. Mas o filme ele não aborda a história das aparições, dos videntes. Ele foca principalmente no depoimento de fiéis, pessoas que tiveram a vida transformada ao entrar em contato com Medjugorje. E um ponto que eu acho interessante de destacar é a grande presença de brasileiros no filme. A gente tem o médico José Ribamar da Silva, que é do Secretariado Rainha da Paz, a irmã Kelly Patrícia, do Instituto Hesed, o padre Antonello Cadedu, da Aliança da Misericórdia, e o padre Eugênio Labarbera, fundador da Fraternidade Monástica dos Discípulos de Jesus para a Glória de Deus Pai. Acho isso um ponto bem interessante de ser observado, que mostra como as aparições de Medjugorje estão se tornando importantes para os brasileiros. Então, fica aqui o meu convite para que todos assistam ao filme para se aprofundar nesse tema. E também aviso que na Lumine é possível encontrar outras produções de temas marianos e também filmes que trazem depoimentos, testemunhos, histórias de conversão, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Vocês viram o cartaz, gente, tá? O que ele diz para mim é ler. Qualquer recomendação, sigo, porque o homem sabe demais. E, gente, mais uma vez, né? Queria agradecer a maravilhosa presença do nosso querido Padre Francisco Amaral, que nos deu uma luz acerca de todo esse pronunciamento recente, né? Recentíssimo da Igreja sobre essa aparição que já corre por 43 anos. Então, é difícil descrever em palavras o agradecimento esta sua caridade e generosidade de estar conosco, partilhando dessa luz, desse esclarecimento e fazendo com que também nós abracemos e queiramos amar mais essa mãe do céu, seguindo essas 5 pedrinhas para chegar mais perto do nosso Senhor. Então, eu queria que o Senhor fizesse suas considerações finais e, se possível, encerrarmos esta live com uma bênção especial, pode ser? Quero agradecer, né, a presença, o convite, confiança de estarmos juntos nessa noite. Quero mostrar também os livros que eu escrevi.
e que vão ajudar vocês também a aprofundar no conteúdo mariano. Claro, além desse livro, Medjugorje Urgente, do Olivo Sesca, vocês podem pesquisar na internet, que foi reeditado, tá? Mas eu quero mostrar também os meus livros. Eu escrevi 4 livros marianos pela editora Canção Nova. Sou Todo Teu Maria, que ajuda as pessoas a viverem a consagração. Muita gente quer se consagrar. Fizemos pela MBC ano passado uma campanha de consagração. Muita gente não sabe onde começar. Esse livro aqui, Sou Todo Teu Maria, é o primeiro passo. Tá? Ele vai te ajudar a entender o tratado da verdadeira devoção. Ou se você já é consagrado, a viver melhor a sua consagração. Ok? Sou Todo Teu Maria, que fala da consagração. Segredos da Virgem Maria, que fala das aparições. Aqui eu coloco as principais aparições marianas da história da igreja, que foram aprovadas, né? Inclusive, eu coloco aqui a aparição de Simbres em Pernambuco, aqui no Brasil. Sabe, Vitória, eu tive a graça de conhecer pessoalmente a irmã Adélia, que teve a aparição de Nossa Senhora em Simbres. E eu coloco aqui também o relato da minha conversa com ela, em que ela falou algumas coisas sobre o futuro do Brasil, hein? Aqui, Segredos da Virgem Maria. Todos esses livros você podem adquirir. Aqui na descrição tem o link para adquirir os livros, tá? Terceiro livro, A Hora de Maria, em que eu falo das profecias de Nossa Senhora para o fim dos tempos. O que é fim dos tempos? A diferença de fim dos tempos e fim do mundo, será que é a mesma coisa? Né? Não é a mesma coisa. Nossa Senhora fala de um grande tempo de paz que virá, que é o triunfo do seu coração imaculado e um novo Pentecoste sobre o mundo. Vocês podem adquirir também A Hora de Maria. E para quem tem criança em casa, a partir de 7 anos, é o Tratado da Verdadeira Devoção para as Crianças, que eu escrevi junto com a Sara Sabará, lá da Canção Nova. Então, quem aí tem filho, neto, sobrinho, Tratado da Verdadeira Devoção para as crianças a partir de 7 anos se consagrarem. O link está tudo aqui na descrição. Quero convidar vocês também a seguir no meu canal no YouTube, Padre Francisco Amaral. Toda semana tem vídeos novos sobre as aparições, sobre a consagração. Segue aqui, tem o link também na descrição do vídeo. E também seguir a minha página no Instagram, Padre Francisco Amaral. Toda semana, né, eu abro caixinha de perguntas, é a oportunidade que a gente tem para conversar um pouquinho também. Não consigo responder tudo, mas eu consigo responder mais ou menos a metade, tá? Segue lá no Instagram, Padre Francisco Amaral. E lá também é muito fácil para adquirir os livros, porque se você seguir no Instagram, Padre Francisco Amaral, na bio, tem o link para você adquirir esses livros, ok? Agradeço muito pela confiança em estarmos juntos hoje. Eu que agradeço, nós agradecemos, quanto Lumini, e como espectadores, esta aula, essa verdadeira aula de esclarecimento acerca de Medjugorje, e que a partir de agora, nós consigamos corresponder a essa boa mãe que vem do céu, com toda a paciência, pedir nossa conversão, e que amemos um coração belo e coração de Nosso Senhor. Padre, por favor, encerre essa live com uma bênção especial, pode ser? Com certeza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, a Rainha da Paz, São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito, muito obrigada. Agradeço a presença daqueles que estavam conosco nesta live, né, que assistiram de começo ao fim, aprenderam bastante. Agradeço a equipe da Lumen, que também está por trás ajudando nos bastidores. E é isso. Muito obrigada a todos, uma santa noite e até a nossa próxima live, se Deus quiser. Deus abençoe. Sinto uma grande preocupação pelo rumo em que a humanidade se encontra. É um problema que não somente estamos enfrentando neste momento, nesta circunstância, está marcado por muita dor.
Então eu peguei o livro, abri e disse a ela: vou ler uma mensagem para você. Procurei a menor que eu pude encontrar e a mensagem dizia: eu o chamei para a conversão pela última vez. Medjugorje nunca se vai uma vez, porque você vai a Medjugorje, mas Medjugorje nunca mais sai de você. O Instituto Hesed teve uma forte influência de Medjugorje, que Nossa Senhora me levou a Medjugorje sem que eu tivesse condição nenhuma de ir. Uma senhora veio e ofereceu dizendo que ela pagaria tudo porque Nossa Senhora queria que eu fosse a Medjugorje. Há uma luz, uma mensagem divina, uma mensagem de esperança. E de acordo com o que a Virgem disse, esta é a última vez que ela vem à Terra. A última vez que ela aparece com estes chamados e estes sinais extraordinários. Medjugorje é o último chamado de Maria.